Pode ir. Boa tarde, eu sou o Henrique dos Santos Flor. Eu vou apresentar aqui a fase 1 do projeto de um sistema térmico de potência, né, da empresa Ingen, que é a nossa empresa. Agora, vamos descrever o sistema. O sistema funciona da seguinte forma: a gente tem os componentes abaixo, e eu vou falar as funções de cada um. Temos a bomba de alimentação, que faz a realimentação da caldeira, iniciando o ciclo. Temos o gerador de vapor, que gera o calor consumido no processo. Temos a válvula reguladora de pressão, que regula a pressão do fluido na linha de alimentação. Temos a válvula de corte, que interrompe e reinicia o fluxo de fluido se e quando for necessário. Temos os purgadores, que retiram o condensado da linha de produção. Temos o reator, que utiliza calor da linha. O trocador de calor, que permite a troca de calor de um meio para o outro sem contato entre eles. Ele regula a temperatura. Temos a torre de resfriamento, que fornece fluido frio para o trocador de calor, liberando para a atmosfera. Temos a válvula redutora de pressão, responsável por reduzir a pressão do fluido para a pressão solicitada no processo 2. Temos ali o processo 2, né, que ajuda retirando ainda mais calor do processo. Temos um tanque de condensado, né, que vai captar o líquido que se forma com a perda de carga durante a linha de alimentação, né, e envia esse fluido de volta para a bomba, né, de alimentação que reinicia o ciclo, né. Sobre os requisitos do projeto. Bom, passando. O processo 1, o reator ocorre a temperatura constante de 205 graus Celsius. A quantidade de calor consumida pelo processo é de 918 kW. O processo é alimentado por vapor vindo de uma caldeira. O comprimento da linha de alimentação do processo é de 167 metros. A perda de carga máxima tolerada, né, nessa linha de produção vai ser de 15% do valor inicial. Processo 2 utiliza água quente, consome 87 kW de calor. A temperatura de água quente no processo 2 é 77 graus Celsius. E a pressão na entrada do processo 2 é de 150 kPa. Sobre desenvolvimento teórico e análise energética do processo, né? Bom, para a gente fazer o equacionamento do sistema, a gente precisa fazer essa análise energética, né? E as hipóteses vão ser simplificadas porque a gente ainda está na fase 1, né? Uma fase ainda muito preliminar do projeto. Bom, assim, o reator pode ser considerado isotérmico, né? Porque ele trabalha na região de saturação, ele recebe vapor saturado, né? Idealmente vapor seco, né? Sem nenhum conteúdo líquido. Ele retira a energia do fluido na forma apenas de calor latente e retorna apenas líquido saturado para a linha, né? Então a gente pode considerar que a temperatura em 1 é igual à temperatura em 2, dependendo do estado físico. E também os títulos respectivos são 1, né, para a fase 1, porque temos apenas vapor seco, e título X2 igual a 0, porque ali tem apenas líquido. Entra vapor saturado, idealmente seco, que a gente idealizou, né, para simplificar, e vai sair apenas líquido saturado. A gente vai considerar ainda que o reator é isobárico, né, que ele pode ser aproximado para um trocador de calor, né, e normalmente não tem perdas de carga significativas. E o fluido está na região de saturação, então a pressão 1 é igual à pressão 2. Já no processo 2, a consideração que pode ser utilizada é de um processo isobárico também, pois a extração de calor é feita por um trocador de novo, apesar de que algumas vezes pode ocorrer pequenas perdas de carga neles, né? Mas aqui vai ser considerado que não tem, né, para facilitar. Então, P4 é pressão antes, pressão igual a pressão depois também, nesse processo 2. Bom, com os dados fornecidos nos requisitos, e a gente utiliza a primeira lei da termodinâmica, a gente consegue aplicar o princípio de conservação de energia para o reator, e para conseguir achar a vazão mássica, né? A gente usa a equação, né, de calor útil, 1 kW, é igual a vazão mássica, dada em quilogramas por segundo, multiplica a entalpia no estado 1, né, a entalpia do vapor seco, menos a entalpia do estado 2, que é a entalpia do líquido, dado em kJ por quilograma. Daí a gente isola, né, a vazão mássica ali, né, joga para o lado ali. Então, aí pelo requisito 1, a gente tem que a temperatura no reator é constante, né, foi dado. Então, a gente pode considerar que a temperatura 1 é igual à temperatura 2, que é igual a 205 graus Celsius. E pelo requisito 2, a gente tem que o reator industrial consome energia térmica no valor de 918 kW. A partir dessas considerações, né, dos requisitos, a gente usou
software CAT3 para determinar esses estados, né? Daí a gente tem as seguintes informações, né? No estado 1, a gente tem temperatura de 205 graus Celsius, no estado 2 também, né? Porque é um isotérmico. O processo isobárico também, né? Então, tanto a pressão em 1 quanto a pressão em 2 é 1,723 megapascal. Isso aí é tabelado, né? Pode achar nas tabelas do CEND, mas aqui o software também disponibiliza para a gente. A entalpia em kJ por quilograma no estado 1 é 2.796 kJ por quilograma e no estado 2 é 875. O volume específico no estado 1 é 0,1024 metro cúbico por quilograma e no estado 2 é 0,001174 metro cúbico por quilograma. O título do estado 1 é 1, né, 100% de vapor, e no estado 2 é 0, que não, é idealmente só líquido saturado. Com o valor que a gente tem de calor útil, a gente tem também a pressão, a gente tem as entalpias, a gente consegue encontrar a vazão mássica, né, através da equação ali, né? Então a gente encontra uma vazão mássica de 0,48 kg por segundo, só que essa unidade não é muito prática, não é muito usual, né, no comércio. A gente usa mais por uma quantidade por hora, né, que vai dar aí 1,728 tonelada por hora. Bom, aí como a demanda de temperatura do reator e do processo 2 são diferentes, a gente precisa então tirar mais, precisa reduzir ainda mais a temperatura do fluido de trabalho aqui do processo, né, para conseguir alcançar a temperatura que foi solicitada no processo 2, né. Como a fase 1 do relatório é simplificada, né, falando novamente, a gente não vai analisar a transferência de calor aqui, né, no trocador de calor, né, apenas globalmente, né, o quanto que ele consome de calor que já foi dado. Então, a gente vai considerar que a vazão mássica de água quente seja a mesma vazão mássica de vapor que alimenta os reatores, de modo a facilitar a análise. O consumo de calor efetuado pelo processo 2 foi dado e é de 87 kW. A vazão mássica já foi encontrada pelo software CAT, né? Foi 0,48 kg por segundo. O valor específico da água a gente acha em qualquer literatura aí, né? Que é 4,18 kJ por quilograma Kelvin. E a temperatura da água quente no segundo processo é dada pelo pré-requisito de 77 graus Celsius. Então, a gente consegue, com todas essas informações, achar a temperatura no estado 4, né, com a equação de calor útil em kW é igual à vazão mássica em quilograma por segundo, que multiplica o calor específico da água em kJ por quilograma Kelvin, que multiplica a temperatura em 3, né, já dada pelo pré-requisito, menos a temperatura em 4. Isso aqui vai chegar no resultado final de temperatura 4 igual a 33,64 graus Celsius. E é isso, minha apresentação. Bom, meu nome é Jorge, eu vou falar como a gente considerou, fez os cálculos para chegar no diâmetro da tubulação, o diâmetro nominal. Seria um diâmetro inicial, sem considerar a perda de carga. O diâmetro tem que ser determinado de forma que o vapor ele trafegue dentro dos limites de velocidade estabelecidos. Então, por vapor saturado seco, que é do nosso sistema, ele deve estar entre 20 e 40 metros por segundo. Nesse sistema foi selecionado pela equipe 30 metros por segundo. O nosso sistema tem 167 metros de comprimento, então, devido a isso, tem que ser verificada a perda de carga. Se ele tivesse 50 metros para baixo, não era necessário verificar a perda de carga. E na escolha da tubulação, a gente tem que considerar que para esse sistema foi solicitado que ele tenha de 15% para baixo de perda de carga. Então, nosso sistema tem que ter esse valor e o diâmetro deve respeitar isso. Pode passar. Então, o cálculo para encontrar o diâmetro nominal, a gente usa essa equação, onde o volume específico é 0,1152 metros cúbicos por quilograma, que foi encontrado usando o CAT anteriormente. A vazão máxima também foi encontrada. A velocidade do fluido é o que nós determinamos, de 30 metros por segundo. E aí o diâmetro encontrado foi de 50 milímetros ou 2 polegadas. Com esse diâmetro a gente vai para a seleção do material da tubulação, usando esse catálogo de tensão admissível. A gente selecionou um tubo de aço carbono sem costura, A106 GRB, que tem uma tensão admissível de 103,4 megapascal, para uma temperatura máxima de 260 graus. A nossa temperatura é de 205, então
a gente utilizou a de 260 nesse catálogo. Vou passar. Aí, para determinar o tipo de tubulação, a gente tem que determinar o número de schedule. Ele é a relação entre a pressão interna do tubo e a tensão admissível do material. A pressão interna, a pressão de saturação, é 1,723 megapascal, que a gente também encontrou anteriormente. E a tensão admissível, que a gente acabou de selecionar, de 103,4 megapascal. E aí resultou num número de schedule de 16,67. Existem 11 números de schedule que variam entre 5 e 160. Os mais comuns são de 40 e 80. No nosso sistema, a gente escolheu o de 40. É o que chega mais próximo e que respeita. Aí, utilizando esse catálogo de tubulação e utilizando de 2 polegadas, né, o schedule de 40 de 2 polegadas, que é o que a gente encontrou, a gente chega nesse catálogo em um tubo de 52,48 milímetros de diâmetro, é o último valor ali. É bem próximo dos 50 que a gente encontrou antes. Vou passar. Aí tem os dados da tubulação, que são os outros dados do catálogo, que vão ser utilizados futuramente. Tem o diâmetro nominal, que é as 2 polegadas que a gente encontrou. Diâmetro externo, espessura da parede, peso por metro, diâmetro interno e o diâmetro calculado, que é o nominal que a gente encontrou antes. Meu nome é Juan, eu vou apresentar aqui a perda de carga. Bom, como o Jorge falou, o nosso sistema, a gente vai precisar fazer análise de perda de carga, porque ele vai além dos 50 metros que não precisava. No nosso caso, nosso sistema tem 167 metros. Bom, essa é a equação da perda de carga. Nessa equação, a gente precisa da vazão máxima, que a gente já tem, o diâmetro da tubulação, que a gente vai usar o do catálogo, 52,48, e o comprimento equivalente. O comprimento equivalente, ele pode ser retirado a partir dessa tabela. Essa tabela fornece o comprimento equivalente dos acessórios da tubulação. No nosso caso, os acessórios são 3 cotovelos de 90 graus e um registro gaveta aberto. Aí a gente adiciona esses valores, né? E com 167, que dá o valor de 170,7 metros de comprimento equivalente total. Aí, jogando na fórmula, a gente chega no ΔP de 6,8 bar, o que dá aproximadamente 68% de perda de carga. Bom, como já foi admitido antes, né? O nosso sistema não pode exceder 15% de perda de carga. Portanto, para a gente diminuir esse valor da perda de carga, a gente vai ter que aumentar o diâmetro. E no caso, a gente aumentou o diâmetro para 4 polegadas. Aí, agora a gente vai apresentar aqui os dados, né, de um diâmetro de 4 polegadas. Aí tem o diâmetro nominal, 4 polegadas, diâmetro externo, 4,5 polegadas, a espessura da parede, que é de 6 milímetros, 6,02 milímetros, o peso por metro, que é 16 kg por metro, o diâmetro interno, que é de 4 polegadas, e o diâmetro calculado, que é o que a gente calculou, porém a perda de carga deu muito alta. Olhando no catálogo novamente, a gente encontra aqui um diâmetro de 102,26 milímetros. Agora a gente vai usar esse valor e também agora vamos usar o valor de comprimento equivalente da tubulação de 4 graus. A gente vê aqui que aumentou tanto no cotovelo quanto no registro de gaveta aberto. Bom, a gente vai colocar novamente, né, os valores na equação. A vazão máxima, que a gente já tinha encontrado, permanece a mesma. O diâmetro da tubulação, que mudou para 102, para 4 polegadas. E o comprimento equivalente, que agora é de 174. E nisso a gente chega num ΔP de 1,2 bar, o que dá aproximadamente 12%, o que é abaixo dos 15% que a gente precisa ter de perda de carga. Então, a gente pode concluir que o diâmetro de 4 polegadas satisfaz o nosso sistema. Aqui foi o que eu disse. Aí, antes da gente fazer esse cálculo, a gente também calculou a perda de carga para diâmetros de 3 polegadas, de 3,5 polegadas, porém elas também não satisfizeram o sistema.
3 polegadas deu 24,7% de perda de carga, excedeu, e 3,5 deu 17% de perda de carga, excedeu também. O único que satisfez o nosso problema foi o de 4 polegadas mesmo, que chegamos a 12%. Sendo assim, então, a nossa tubulação ficou como um aço carbono sem costura, A106 GRB, de tensão admissível 103,4 megapascal, uma temperatura de 260 graus, o número de Schlage é de 40, como já tinha dito anteriormente, e a polegada que a gente escolheu para o projeto foi de 4 polegadas, que ele satisfez todos os nossos requisitos do sistema. Aqui está uma tabela com os resultados que a gente chegou, que são os resultados admissíveis para o nosso sistema. Bom, agora meu nome é Felipe e eu vou falar um pouco sobre como a gente calculou a formação de condensado e a dimensionamento dos purgadores. A formação de condensado, ela acontece de duas formas. Pela linha de produção, na linha mesmo, produção, com a troca de calor com o ambiente e na partida do sistema. Primeiramente, para a gente calcular a formação de condensado na operação, a gente usa essa primeira fórmula, que ela depende da transferência de calor por metro linear, que essa fórmula de transferência de calor por metro linear precisa do coeficiente universal de transferência de calor. Esse coeficiente universal de transferência de calor, ele necessita dos parâmetros do tubo e do nosso material de isolante. Pode passar. Na imagem a gente vê a nomenclatura de todos os dados que precisam na fórmula do coeficiente universal. Com os dados obtidos anteriormente do tubo, a gente precisa definir do tubo a condutividade térmica, que a gente usou como 45 watts por metro Kelvin, e o calor específico de 490 joules por quilograma Kelvin. O isolante selecionado, a gente utilizou o tubo de lã de rocha, da fabricante Biolan, que possui uma condutividade térmica de 0,055 watts por metro Kelvin, e para uma temperatura de 2,5 graus, que é a nossa temperatura de operação. Com isso, a gente encontrou a nossa espessura do nosso isolante, que será de 75 milímetros. Os coeficientes convectivos internos do tubo e externos são de 85,1 e 22,5 watts por metro quadrado Kelvin. Com esses parâmetros, a gente jogando na fórmula do coeficiente universal, a gente encontra um resultado de 0,4787 watts por metro Kelvin. Utilizando esse valor, a gente substitui na fórmula do transferente de calor por metro linear e a gente encontra um resultado de 0,07157 kW por metro. Com isso, a gente volta para nossa fórmula de formação de condensado e encontra uma formação de condensado de 22,401 kg por hora de água. Bom, eu sou a Júlia e eu vou falar sobre o outro tipo de formação de condensado que ocorre no momento de aquecimento do sistema. Ele é resultado da transferência de calor entre o vapor e a linha de alimentação fria, que isso também ocorre no regime transiente. A gente pode, com os fatores já calculados anteriormente, a gente utiliza essa equação e chegamos no resultado de 123,294 kg. Pode passar. Com os dois resultados, nós podemos calcular a vazão do condensado, levando em consideração o tempo de partida. Então, agora nós utilizamos os dois resultados encontrados, tanto do regime transiente quanto do regime permanente, levando em consideração o tempo, onde a gente considerou como 5 minutos,
chegando no resultado de 42,95 kg por hora. Como nós temos esse resultado, essa taxa de condensado, se faz necessária a instalação dos purgadores para tirar o condensado da linha. Os condensadores é recomendado que a cada 100 metros seja instalado um purgador. A nossa linha ela é de 167 metros, então o recomendado seria 2 purgadores, mas por questões de segurança e de melhor resultado, nós fizemos N+1, utilizando o número de 3 purgadores. Então, ali na equação de baixo, a gente pode calcular a vazão, a taxa total, pelo número de purgadores, onde a gente chegou de 14,316 kg por hora para cada purgador. Pode passar. Aí está a tabela com todos os resultados, dos coeficientes e das taxas de condensação, dos condensados. E de todos os resultados que nós encontramos nessa primeira fase do projeto, todos satisfizeram os requisitos propostos no trabalho. Então, a gente conclui que a gente obteve bons resultados e estamos dentro do requisito. E é isso aí. Obrigado.